Todas as histórias que eu contei se passaram quando eu era criança, não só criança, durante também minha adolescência, mas a maior parte quando eu era criança. Depois foi se passando assim com mais idade e até hoje também eu ainda tenho, ainda vejo, ainda escuto. Então, essas histórias aí tiveram assim histórias assim que me tocaram muito, que são lembranças assim, nunca que na vida eu vou esquecer do que eu passei para vocês. A história do aparecimento da moça vestida de estilo cigano, acompanhada com um homem que não se mostrava o rosto dele não tinha definição nenhuma. Então, essa história mesmo me comoveu demais, mexeu muito com minha sensibilidade, porque não só eu vi, presenciei, como eu estava junto com minha mãe. Então, presenciamos juntas. Foi uma história assim, muito bonita. Foi uma cena que jamais eu vou esquecer na minha vida. Me trouxe muita alegria e me trouxe também prosperidade. E outras histórias que me deixaram assim um pouco assombrada, que quando eu penso assim nela assim me traz um pouco de medo, como na história que eu fui mais minha irmã, que fomos à reza de Santo Antônio, porque éramos criancinhas, né, meninas ainda pequenas, e quando apareceu aquela visão daquela coisa assim, aquela criatura que até hoje eu não sei, eu chamava muito ele de Topogígio, que no tempo era um boneco que assombrava as crianças. Então foi essa imagem que ficou na minha mente, me assusta até quando eu penso, até quando eu passo pela rua no sítio que eu morei, a casa permanece lá até hoje. Então quando eu olho lá para o sítio e para casa, à frente da casa, eu me lembro logo da história. Teve uma que me trouxe muita tristeza, que eu não gosto muito de falar, que é sobre a menina. Foi um fato verdadeiro. Então, essa menina faleceu, era criança, e eu gostava muito dessa menina, apesar dela estar por pouco tempo no sítio, mas foi uma criança que terminou ganhando a simpatia de todos. E a morte dela, assim, a maneira que a mãe tratava e como ela veio a falecer, isso aí mexeu muito comigo, porque às vezes eu comento com minha mãe sobre isso, né? Porque existem pessoas ainda que moram lá no sítio e que foram pessoas que vivenciaram essa história. Então, essa daí me traz muita tristeza. Eu não gosto muito de pensar nela, não. Eu gosto de pensar nas histórias alegres. Aí hoje em dia eu trabalho com muitas fitas, que eu faço roupas de bonecas, que são roupas do axé. Então, visto as bonecas, visto elas com a roupa do axé. E eu costuro desde criança, por isso que tem uma das histórias que também é fortíssima. Gosto muito dela, do aparecimento do Exu, que logo depois eu fiquei sabendo que era o Exu de meu pai pela boca do meu próprio pai. Nesse aí, eu ia atrás de retalhos. Então, foi aí que eu comecei a costurar. Agora, a fazer roupas do axé para as bonecas, eu comecei a fazer há uns 6 anos atrás. Mas outras roupas de boneca eu faço já há tempo. Então, para mim, as histórias são sagradas. A história de Ogoromina. Enfim, gosto de minhas histórias. Para mim, são sagradas. Tenho respeito às minhas histórias. E espero que todos escutem, gostem ou julguem da maneira que também que é o direito de vocês, do jeito que quiserem, mas sabendo que minhas histórias realmente são verídicas.